Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado Os biomateriais têxteis no contexto da indústria 4.0, o exemplo da fibra das teias de aranha. Nosso grupo de pesquisa é composto por mim, Maria Fernanda Milha Pereira da Silva, Vitória Bobson de Moraes, Lígia Lugnani de Souza, o professor Valdecir Babinski Júnior e a professora Neide Koller-Schmidt. Vale ressaltar também que esse trabalho é derivado do meu artigo de conclusão de curso. O objetivo desse trabalho é evidenciar as vantagens e desvantagens do emprego de biomateriais no contexto da quarta revolução industrial e expressar os resultados encontrados por meio de uma representação gráfica. O procedimento metodológico trata-se de uma pesquisa básica com revisão bibliográfica, narrativa e sistemática sobre o assunto. O corpo de conhecimento trata da indústria 4.0, biomateriais têxteis e a fibra de teia de aranha. Então, para falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, ela pode ser compreendida como um produto da evolução industrial. O termo surgiu na Alemanha em meados de 2011 e caracteriza-se pela integração de processos físicos e digitais. Além desses sistemas cyberfísicos, a incorporação da biotecnologia também está entre os pilares da indústria 4.0. Diante a nocividade dos insumos tradicionais, nós sentimos uma mudança no paradigma atual que podem contribuir para o processo de evolução industrial direcionado para a indústria 4.0. Olá, eu sou Vitória, e acompanhando o contexto da indústria 4.0 apresentado, ressalta-se que é dentro dessa circunstância que se observa um crescimento do interesse sobre os biomateriais. Tais insumos pró-ambientais podem ser utilizados para assegurar às empresas a adequação necessária ao cenário da competitividade da indústria 4.0. O conceito surge primeiro dentro do contexto da engenharia têxtil e da biomedicina. E desse ponto de vista, os biomateriais podem ser compreendidos como substitutos biológicos dos insumos médicos convencionais, cuja função está no reparo, na recuperação e na regeneração de tecidos e órgãos. A literatura vai dividir a pesquisa acerca dos biomateriais em Tissue Engineering, chamados tecidos vivos, e o Textile Engineering, que se refere à engenharia têxtil. A imagem traz um exemplo de uma interação com o tecido vivo, onde um dispositivo de biomaterial têxtil é utilizado como suporte cardíaco, desenvolvido para auxiliar na capacidade de bombeamento em pacientes com insuficiência cardíaca. Segundo Anastácio, a história dos biomateriais pode ser classificada em 3 gerações. A primeira, os bioinertes, são materiais com baixa interação com outros organismos. A segunda, os bioativos, são materiais estimulantes para a regeneração de tecidos naturais. Já a terceira, que diz respeito aos dias atuais, são os biomateriais, materiais que podem ser manipulados a nível molecular, o que permite selecionar as características necessárias para o uso escolhido. Quanto à segunda abordagem da literatura dos biomateriais no contexto da engenharia têxtil, os autores Sumana Singh e King consideram os biomateriais como estruturas compostas por fibras têxteis que possuem o objetivo de exercer uma função específica em um ambiente biológico determinado. Dessa forma, alguns usos são selecionar funcionalidades dessas fibras para o desenvolvimento de peças de vestuário e acessórios. Os calçados da marca Pina Pushing, apresentados na imagem, são um exemplo deste uso, pois são couro produzido a partir da fibra do abacaxi. Boa noite a todos, eu sou a Lídia, e seguindo agora então, entre esses biomateriais têxteis explorados, a gente estuda mais a fundo agora as fibras da teia de aranha, ou seda de aranha, que são fibras proteicas naturais que apresentam texturas filamentosas e possuem propriedades superiores às fibras naturais e sintéticas, e ressalta-se que é um material produzido por bichos da seda geneticamente modificados para que as suas glândulas e fendeiras produzam a fibra e não por aranhas de fato. Então, o bicho da seda é o nome popular dado à larva da mariposa Bombyx mori, da ordem das Lepidopterus e do filo Arthropoda, e a utilização do bicho da seda ao invés da aranha se dá por trazer algumas vantagens, como o formato fiável do casulo, e pelo inseto ser de fácil domesticação, diferente dos aracnídeos, que por um comportamento agressivo podem ser mais territorialistas e serem mais difíceis de se trabalhar. Agora, na aplicação da fibra da teia de aranha, a gente percebe ela como um recurso alternativo, com uma capacidade mecânica e aspectos físico-químicos que permitam que ela seja amplamente utilizada na confecção de diversos artefatos e trabalhada em diferentes áreas, como por exemplo na biomedicina,
pela característica biodegradável, baixo potencial inflamatório, que está ligado à natureza antitrômbica do material, na arquitetura e construção civil, pela elevada energia de ruptura, superior até a do aço, e na indústria têxtil de confecção, na produção de peças do vestuário biotecnológicas. Como alguns exemplos dessas peças do vestuário biotecnológicas que utilizam da fibra da teia de aranha, a gente traz aqui as peças experimentais da Both Threads em parceria com a Stella McCartney e a peça Moon Parka produzida pela The North Face em parceria com a empresa Spyber, que é uma produtora de fibras de teia de aranha. E ressalta-se aqui que essas duas peças, tanto a da Both Threads quanto a The North Face, estão ainda em fase de experimentação. Agora uma síntese das vantagens da fibra da teia de aranha, categorizada em dois grupos. O primeiro voltado para a biomedicina, onde o material interessa pela natureza antitrômbica, antialérgica e anti-inflamatória, pelas propriedades cicatrizantes e antimicrobianas e a biocompatibilidade do material. E o segundo grupo com foco na biotecnologia, que agrega pela alta resistência, biodegradabilidade, alta performance, a não liberação de microplásticos, a flexibilidade, capacidade de geração de energia cinética, a elasticidade e qualidades estéticas como brilho e suavidade. Classificando também as principais desvantagens, a gente tem a supercontração na água e a baixa escalabilidade industrial. E aqui a gente traz também um resumo visual, tanto das vantagens quanto das desvantagens, as vantagens divididas na biomedicina e biotecnologia, como foi citado, e as desvantagens, essas duas principais comentadas agora. E para as considerações finais do nosso trabalho, então, a gente julga que o objetivo foi alcançado, conseguindo evidenciar as vantagens e desvantagens no emprego dos biomateriais no contexto da quarta revolução industrial, estimando ainda que a aplicação das fibras da teia de aranha como biomaterial pode favorecer o uso da biotecnologia na indústria 4.0, dentro e fora das indústrias têxtil e de confecção. E como agenda de pesquisa, a gente ressalta a importância do desenvolvimento de uma pesquisa aplicada tanto em laboratório como em campo, e sugere ainda, para futuros estudos, que seja aprofundada a revisão teórica e que sejam testados protótipos de biomateriais têxteis na dinâmica da indústria 4.0. Nas referências dessa pesquisa, então, foram utilizados 5 artigos de anais de eventos, 6 artigos de periódicos, um trabalho de conclusão de curso, 3 dissertações e um livro. Agradecemos, então, ao ENSOS 2022 pelo acolhimento à pesquisa. E esses são os nossos contatos em caso de dúvida a quem interessar. Obrigada e boa noite.